Oi, gente! Hoje eu vim aqui com a receita de um bolo de prestígio. É um bolo de chocolate com recheio de coco. E esse recheio, ele é super legal porque ele já vai diretamente no bolo. Não é aquele que a gente vai fazer ele recheado, separado. Ele vai assar junto com o bolo, já vai sair o bolo com o recheio de prestígio, uma delícia. Gente, esse bolo, ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito. A massa fica uma massa úmida, fofinha, que desmancha na boca. Um recheio impecável, gente. É muito simples de fazer. Só façam e depois voltem aqui nos comentários para vocês me falarem. Então, vamos lá? Eu vou começar aqui fazendo o recheio de coco, que é muito simples. Como eu falei para vocês, é tudo muito simples, é pouquinha coisa. E aqui, eu vou começar colocando aqui na panela uma caixinha de leite condensado. Eu vou deixar a receita toda anotada aqui na descrição do vídeo para vocês, mas é muito simples de fazer. Vamos acompanhar o passo a passo aqui e depois eu deixo anotadinho tudinho aqui para vocês com a quantidade certinha. Então, aqui na panela, eu comecei colocando o leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 100 gramas, que é um pacotinho de coco ralado. Depois de colocar todos os ingredientes aqui, a gente vai ligar o fogo e vai misturar bem, né, o coco, o leite condensado e o creme de leite. Então, a gente mistura bem aqui, vai ligar o fogo e vai deixar esses ingredientes cozinhando aqui até virar um recheio mesmo. Um recheio de coco vai ficar um recheio cremoso, não muito consistente, mas também ele não vai ficar muito mole, né? Porque senão depois ele se perde ali no bolo, né? Perigoso até desandar o bolo. Mas não tem muito segredo não, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês aqui o ponto. O meu, ele não ficou muito duro, ele ficou um recheio cremoso no ponto certo e que fica perfeito depois no resultado final desse bolo pronto, tá? Ele ficou aqui mais ou menos uns 8 a 10 minutinhos no fogo, ficou numa consistência bem legal. A gente faz ele primeiro porque a gente precisa que ele esfrie para colocar no bolo. Coloquei ele no plástico filme, né, e reservei enquanto eu faço o meu bolo. Se você quiser até colocar ele na geladeira ali uns minutinhos, pode colocar. Esse bolo é tão simples que ele é todo feito no liquidificador. Então, eu vou começar aqui colocando no liquidificador, coloquei os ovos, são 3 ovos. Coloquei uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo e uma xícara de chocolate em pó. Tô usando chocolate em pó 50% cacau. E tô colocando também aqui uma xícara de água fervente. E pronto, por enquanto aqui é isso. E a gente vai bater essa misturinha, a gente vai bater bem até ficar bem homogênea, tá? Deixa eu bater aqui por alguns minutinhos. Lembrando que eu vou deixar tudo anotadinho aqui pra vocês na descrição. Foi o ovo, o óleo, o açúcar, o chocolate em pó e a água quente, tá? Enquanto bate, eu já peneirei ali na minha vasilha, gente, 2 xícaras de farinha de trigo, tá? A minha xícara padrão de 240 ml, mas eu vou deixar aqui anotado pra vocês também. Aqui tá peneirado, então, 2 xícaras de farinha de trigo. Eu gosto sempre de peneirar a farinha de trigo pra fazer os meus bolos. Adicionei toda a misturinha aqui na farinha de trigo, vou mexer ela aqui com o fouet, vou misturar bem, para depois acrescentar o nosso último ingrediente, que é o fermento. Aqui agora é só misturar bem, envolver toda essa farinha aqui nessa mistura que foi batida aqui no liquidificador, né? Não precisa de bater, tá, pessoal? É só dar uma misturada mesmo. Para no final a gente acrescentar aqui o último ingrediente, que é o fermento em pó, que é 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento para bolo. Já observem como essa massa, ela fica uma massa muito bonita, fica bem escurinha mesmo. Mas se você não tiver o cacau, né, o chocolate em pó, você pode colocar você pode fazer com achocolatado, tá? Com o Nescau ou com o Toddy que você tiver aí. Mas com o chocolate em pó, ela fica mais escurinha e o sabor do chocolate, ela fica um pouco mais acentuado. Então, olha só que massa bonita que ela fica uma massa perfeita. Coloquei aqui agora por último, né, o fermento em pó, dei mais uma misturada aqui e agora a gente já vai finalizar ela aqui, montar ela na forma, tá bom? Eu vou estar usando aqui uma forma redonda de furo central, né, com o furo no meio. O tamanho da minha forma, gente, ela é de 25
de diâmetro por 8 de altura. Eu untei com a misturinha caseira que eu faço, que é margarina, óleo e farinha de trigo, 1 colher de sopa para cada. Passei na forma, porque depois o bolo se solta super fácil. Então, começo aqui colocando metade da massa na minha forma untada. E agora eu venho com aquele recheio, que foi o primeiro que a gente preparou, e vou colocando ele, as colheradas aqui, no meio do bolo, tá? Vou colocando ele aqui. Ele ainda não tá completamente frio, tá? Mas ele não tá quente, ele tá levemente morno. Então, se ele tivesse mais frio, talvez ele estaria um pouquinho mais firme até. Mas aqui não interferiu, não entrou, não desceu, porque quando tá muito quente, o risco é ele descer pro bolo. Só que aqui ele não desceu, ele já tava bem firme. Vocês podem ver que ele tá bem firme, porém ele tá um recheio cremoso, tá? Deixou ali, depois que misturou os ingredientes desse recheio de coco. Então, 8 a 10 minutinhos ali na panela, mexendo sempre sem parar. E ele fica nessa consistência perfeita, que dá um valor final maravilhoso. Quando o bolo tá pronto, o resultado é perfeito, tá? Então, coloquei aqui no meio. Se você quiser espalhar mais aqui também, pode estar espalhando. Venho com o restante da massa agora aqui por cima, cobrindo todo esse recheio de coco. E pronto, agora é só levar pro forno e deixar assar. O meu aqui no meu forno ficou 40 minutinhos, mas varia muito de forno para forno esse tempo. E você pode ali depois só enfiar o palitinho ali, um garfo, uma faca. Tenta colocar somente por cima ali, aonde que não tem o recheio. Saiu sequinho, já tá pronto, tá? E o cheirinho que fica pela casa, gente, é perfeito. O meu ficou exatamente 40 minutos aqui no meu forno, a 180 graus, e o meu forno já estava pré-aquecido. Meu bolinho saindo do forno, gente, olha que perfeição. E o cheiro que se espalha pela casa, gente, nossa, que cheiro maravilhoso. Eu acho que não tem uma combinação mais perfeita do que essa, né? Bolo de chocolate com coco. Pessoal, aqui agora eu vou fazer uma cobertura para jogar por cima, mas isso aqui é bem opcional, tá bom? Eu coloquei aqui meia caixinha de leite condensado e tô colocando 2 colheres de sopa de chocolate em pó, o mesmo que eu usei para fazer o bolo, chocolate em pó 50% cacau. E vou colocar também meia caixinha de creme de leite. Só que primeiro eu vou misturar esse chocolate no leite condensado, porque ele se dissolve melhor aqui para não empelotar, tá? Mostrei para vocês aqui que o fogo ainda tá desligado. Misturei o leite condensado aqui no chocolate. Agora eu vou colocar meia caixinha de creme de leite aqui. Vou ligar o fogo e vou misturar bem. Vou ficar mexendo aqui em fogo baixo. E não vou deixar virar um brigadeiro, tá? Uma cobertura muito grossa. Levantou fervura aqui, eu já vou desligar o fogo para me jogar por cima do bolo, tá? Porque eu quero ele um pouquinho mais líquido mesmo, não muito pastoso. Não muito denso, eu quero um recheio mais molinho mesmo para jogar em cima do bolo. Se você quiser aqui também, em vez do brigadeiro, você pode estar fazendo uma ganache também, que fica perfeito, deixa o bolo até mais bonito. Essa ganache você pode estar fazendo, você derrete aí umas 100 gramas, acho que é o suficiente, pelo tamanho do bolo, né? 100 gramas de chocolate, uma barrinha de chocolate, com 100 gramas de creme de leite. Misturou o chocolate com o creme de leite, derreteu ali no micro-ondas, você pode jogar por cima do bolo. Eu escolhi fazer esse brigadeiro ao invés da ganache, porque eu gosto mais do bolo de chocolate com o brigadeiro mesmo por cima. Mas eu sempre gosto quando é cobertura, quando é pra jogar por cima do bolo, eu sempre gosto de um brigadeiro mais molinho assim mesmo. Porque se você fizer até uns furinhos no bolo, esse brigadeiro entra no bolo, assim como eu faço no bolo de cenoura, e deixa aquele bolo mais molhadinho e com aquele sabor bem acentuado mesmo do brigadeiro junto com o bolo. Aqui eu já desliguei o meu brigadeiro, vocês viram, levantou fervura ali por cima, eu já desliguei, pra mim já tá ótimo. Agora, vamos aqui tentar desenformar esse bolo. Vou confessar pra vocês que eu tô aqui no medo de desenformar esse bolo por conta do coco. Ele fica um bolo mais pesado, né? Quando você pega da forma, você sente aquela forma de bolo pesada ali, né? Por conta do recheio de coco. Mas foi só um medo mesmo, pessoal. Desenformou lindamente, ficou perfeito. Vamos lá. Olha aqui, bolinho desenformado. Olha aqui, dá pra ver os recheios de coco aqui sobre a lateral do bolo. Gente, vocês não têm noção
quão gostoso é esse bolo. Muito simplesinho de fazer, muito fácil mesmo. Vocês vão se apaixonar por essa receita, porque você vê toda no liquidificador, muito fácil de fazer. Esse é um bolo quente, é bom, gelado, é muito bom. Depois de 2 dias ali, se você quiser comer ele quentinho de novo, corta um pedacinho, coloca ali uns minutinhos no micro-ondas. É uma perfeição de bolo. O coco ralado aqui por cima, que eu finalizei, é uma opção, tá? Bem opcional mesmo, se vocês não quiserem, não precisa colocar, mas dá um toque final ali no bolo, né? Se vocês quiserem também, pessoal, pode estar fazendo esse bolo, ao invés de fazer na forma redonda, né, com o furo central, você pode estar fazendo ela no tabuleiro quadrado e que não precisa de desenformar também, que fica ótimo. Olha só a perfeição desse bolo, esse recheio ficou do jeitinho que eu queria. E assim, fica uma massa muito leve, muito leve. O bolo fica úmido por dentro, fica bem acentuado o sabor do chocolate. Fica um bolo muito bom mesmo. Espero muito, muito mesmo que vocês façam. Espero que vocês gostem. E se vocês gostarem dessa receita super fácil de fazer, dê um like aí no vídeo, pessoal. Dê um joinha para estar ajudando a gente aqui no canal. Se inscreva no canal para sempre que a gente está postando vídeo, vocês terem acesso aí às nossas receitinhas que eu trago aqui para vocês com muito, muito, muito carinho mesmo, tá? Me acompanhe nas redes sociais também. Eu estou no Instagram como Rafaela Carneiro e também no vlog Lar da Rafa, tá? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.